Financeiramente com Abraão, o pai da fé. Sim, hoje eu vou falar sobre isso. Nessa live aqui você vai aprender. Eu me chamo Marlon e eu ensino cristãos a sair das dívidas e prosperar à luz da Bíblia, com princípios bíblicos que nós retiramos da palavra de Deus. A gente aprende coisas maravilhosas financeiras. Deus deixou para os seus filhos conhecimentos bíblicos, princípios bíblicos que nos ajudam a ter uma nova realidade financeira. E aqui hoje a gente vai falar sobre o pai da fé, Abraão, ensinamentos financeiros da vida de Abraão, ensinamentos financeiros que nós podemos aplicar na nossa vida com Abraão. Abraão foi um cara incrível, foi o pai da fé. A Bíblia declara ele como o pai da fé. Por quê? A gente tem várias características, várias coisas, mas uma delas é que ele fez algo semelhante ao que o Criador do Universo fez por nós. E ele entregou seu filho por Deus, ele entregou seu filho por amor a Deus, né? A gente sabe muito bem a história que ele subiu com Isaac, que era o filho da promessa. Ele subiu com Isaac até a montanha lá, ia sacrificar Isaac assim como Deus havia, como que eu posso dizer assim, dito para ele. Então ele confiava tanto em Deus que ele ia entregar o seu próprio filho por Deus, né? E ele ouvia a voz de Deus e seguia muito Deus. Então a gente vê que a fé dele era inabalável, ao ponto de entregar algo que ele tanto esperou como um filho, o filho da promessa, e que ele tanto amava também. Isso é incrível, meus irmãos. Fica comigo nessa live que você vai aprender muito. Você provavelmente já ouviu falar a história ou já ouviu falar de Abraão. Hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos financeiros da vida de Abraão para a nossa vida. E não são só ensinamentos financeiros, são ensinamentos espirituais e são ensinamentos emocionais também, de alguma forma, ou sociais. Nós podemos ajudar as outras pessoas ao nosso redor. E eu acho isso incrível. Esses ensinamentos nos levam a um novo nível espiritual, financeiro também. Então eu vou te falar aqui sobre coisas que eu considero também importantes para a nossa vida financeira e para a nossa vida espiritual. Porque aqui eu não ensino só educação financeira. Eu não ensino só você a cuidar do dinheiro, mas ensino também você a se aproximar de Deus. Ensino princípios importantes que eu acredito que devem ser seguidos para a nossa vida mudar financeiramente. E eu não falo aqui de maneira alguma de teologia da prosperidade. Você pode falar assim, nossa, mas o Marlon fica falando que o cristão tem que ser próspero, que o cristão isso, que o cristão aquilo. Eu não acredito que Deus deu ou vai dar essa dádiva ou esse conhecimento, essa oportunidade de ser próspero para todas as pessoas ou todos os cristãos. Eu só acredito que aqueles que Ele der, ou você que está assistindo essa live, você que está aqui no Instagram, essas oportunidades que Ele der para você e você for um cristão verdadeiro, ele vai ser bem-vindo para sua vida financeira, entendeu? Não estou dizendo que todas as pessoas precisam ser prósperas, não você, e não todas as pessoas precisam investir, não estou falando isso exatamente. Eu estou falando que se você quiser, se Deus colocar no seu coração, se Deus falar assim, olha, se Deus te mostrar o conhecimento que Ele está te mostrando aqui através da live, eu acredito que Ele está te dando a oportunidade, porque muitas pessoas não têm um celular para assistir, não têm acesso à internet. Então hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos financeiros da vida de Abraão. E Abraão, ele também é conhecido, por exemplo, como o pai da fé. A vida desse homem tem ensinos poderosos, inclusive lições financeiras. Ele ensina sobre, por exemplo, a gente a cuidar de quem precisa. Olha que importante, esse é um princípio importante. Cuidar de quem precisa. Gente, se a gente desenvolver uma vida financeira próspera, uma vida financeira melhor do que as outras pessoas, Deus nos dá essa oportunidade. Por quê? Para cuidar de quem precisa, para cuidar das outras pessoas. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Abraão, ele sempre estava cuidando do seu sobrinho Ló, em vários aspectos, inclusive o aspecto financeiro. Abraão, por exemplo, ele saiu da sua terra e levou Ló. Quando Ló se tornou, por exemplo, prisioneiro, você deve lembrar, né? Quando Ló se tornou prisioneiro, Abraão foi ao seu encontro com homens treinados para a guerra e libertou ele. Então a Bíblia conta essa história para nós, que Abraão foi atrás e foi cuidar de quem precisava, ou seja, Ló estava precisando naquele momento. Nós devemos assim também, como cristãos, ter cuidado com as pessoas que precisam em todos os aspectos e que nós temos oportunidade. Pode ser no aspecto emocional, físico, inclusive no aspecto financeiro. Como que eu posso ajudar as pessoas emocionalmente? Pode ser, às vezes, ouvindo a pessoa. Às vezes você vai ajudar a pessoa muito, muito só ouvindo a pessoa.
Como que eu posso ajudar no aspecto físico? Talvez a pessoa tenha algum problema físico, talvez a pessoa precisa de uma ajuda física. Você pode ajudar. E no financeiro, bom, de várias maneiras. Então, tudo isso remete a esse princípio que Abraão nos ensina. Você provavelmente conhece alguém, isso eu acho que em geral todas as pessoas, é difícil que não conhece alguém que precisa de cuidados. Se você não conhece, eu peço que você ore a Deus para te mostrar esse tipo de pessoa. Ajudando as pessoas, nós fortalecemos nossa própria fé e confiança em Deus. Eu não sei se você financeiramente já ajudou alguém, mas é gratificante demais. Eu vou te falar que é uma sensação tão incrível que ela não tem preço. Não é explicado. A Bíblia ainda fala para nós, né, que Jesus ama quem dá com alegria, quem entrega, quem ajuda as pessoas com alegria. Olha que incrível. Para mim é simples, na minha percepção. Se Deus me permitiu ter um pouco mais de conhecimento, ter um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de fé do que o meu irmão, isso significa que ele quer que eu ajude e seja generoso com tudo que ele me deu. Se Deus te deu um pouco mais do que a maioria das pessoas, te deu um emprego melhor, te deu oportunidades melhores, significa que as pessoas que estão, não vou falar abaixo de você, mas precisando financeiramente, Deus quer, na sua infinidade, que você ajude. Olha o que Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele fala para nós sobre isso, um pouco sobre o que nós estamos falando. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade. Olha que importante. Mas por humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Uau, que ensinamento forte da Bíblia. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meus irmãos, olha a importância disso. A gente aprender a não cuidar dos nossos próprios interesses, mas cuidar dos interesses dos outros. Entender que as pessoas precisam de comida também, as pessoas precisam de alimento. Eu já vi situações degradantes e que dá vontade de chorar, onde uma mãe não consegue ficar com seu filho, não consegue alimentar o seu filho pequeno. É triste. E aí, Deus me deu mais, Deus me deu a oportunidade de ter mais. Por que não ajudar essa pessoa? O próprio Jesus, por exemplo, ele nos incentivou a ajudar e ter cuidado com as pessoas. Dizendo para nós, por exemplo, ou para os próprios discípulos daquela época, que nós temos o conhecimento hoje em dia, que o que nós fizemos para os outros é como se nós estivéssemos fazendo a Ele mesmo, ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Olha o que fala lá em Mateus 25, eu vou ler do versículo 35 até o 40. É longuinho, mas vocês já devem até conhecer. Porque eu tive fome e deste-me de me comer. Aliás, porque eu tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Olha que interessante. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? Então a Bíblia fala assim, e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que forte. Jesus está se comparando e se colocando como uma pessoa que precisa de ajuda. Jesus está colocando isso para tocar no nosso coração e falar para a gente a importância que nós devemos colocar com as pessoas que realmente precisam, a importância que nós devemos colocar com as pessoas que necessitam nessa terra. O que nós devemos fazer, qual que é o nosso propósito aqui na terra? Ajudar quem precisa também. E se você, igual eu disse, se você é abençoado financeiramente, Deus está falando isso para você. Ah, Marlon, mas eu estou cheio de dívidas, eu estou com problemas financeiros. Então, eu te ensino aqui a sair das dívidas, a mudar a vida financeira. E um dia
você vai sair das dívidas, você vai mudar a sua vida financeira, você vai melhorar e você vai lembrar desses ensinamentos que nós aprendemos com Abraão, por exemplo. Tem muitas pessoas que já me seguem e já têm um novo patamar, já estão bem financeiramente. O que eu digo para você, se você já me segue, se você me segue e tem um patamar financeiro bom, eu digo para você, abençoe as outras pessoas com seus recursos financeiros, com tudo que você tem. De alguma forma, abençoe essas pessoas, ajude-as. Seja uma bênção na vida delas. Eu tenho certeza que Deus quer que você seja uma bênção na vida delas. Não deixe que o dinheiro, por exemplo, atrapalhe a sua comunhão e vida com Deus. Gente, isso acontece muito. Porque o ser humano, ele é egoísta em si. E quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer. Quanto mais recursos ele tem, mais ele quer ter. Quanto mais coisas ele ganha, mais ele vai atrás. E o que acontece com a vida financeira, com o dinheiro? Isso não é diferente. A gente mais tem, mais quer, vai atrás, vai atrás, vai atrás. E as pessoas vão deixando a sua comunhão com Deus. Então ela acorda num dia, ao invés de ela falar com Deus, fazer sua oração inicial do dia, ao invés de ela conversar com Deus, abrir a Bíblia e ler, o que essa pessoa faz? Ela vai direto atrás de dinheiro, vai direto atrás do trabalho. O trabalho tá dando muito dinheiro, então eu vou direto atrás dele, eu vou direto fazer isso, vou direto fazer aquilo. Então, gente, nunca deixe a sua comunhão atrapalhar. Até mesmo se você está saindo das dívidas. Se você é um cristão que está aqui aprendendo a sair das dívidas com o que eu te ensinei, nada do que eu te ensino, nada do que eu vou te ensinar, eu tenho como objetivo que você deixe a sua comunhão com Deus e vá direto fazer isso. Não. Meu objetivo é que você olhe para a sua comunhão com Deus e essa seja a base para você sair das dívidas. Que você tenha e continue tendo comunhão com Deus, mas que você se esforce também para sair das dívidas. Porque sim, demanda tempo, demanda recursos, demanda mais trabalho. Muitas vezes sair das dívidas não é fácil, mas é possível. E dependendo da sua dívida, dependendo do quanto você ganha, pode ser mais difícil, pode ser mais fácil. Mas nunca deixe a sua comunhão com Deus. Olha o que Abraão fazia, né? Abraão, quando Deus chamou ele da sua terra, a Bíblia fala para nós que na verdade ele já era rico. Quando Deus o chamou para sair da sua terra, ele já tinha muitos servos, muitos bens, e mesmo assim ele decidiu seguir o que Deus mandou. Olha que interessante isso, gente. Será que a nossa fé, com o exemplo do pai da fé, aqui que nós temos, seria tão forte, tão boa assim nesse sentido? Será que a gente seria tão dedicado a Deus? Ele já tinha bens, ele já tinha servos, ele já tinha pessoas que estavam ali servindo ele a todo momento. E ele escolheu seguir a Jesus. Ele escolheu ouvir a voz de Deus. Apesar de ele ter muito dinheiro, mesmo assim, Abraão não servia o dinheiro. Isso é importante para nós cristãos. Esse ponto é crucial, não servir o dinheiro. Mas Marlon, você diz que vai me ensinar a sair das dívidas. Sim, o que eu posso e o que nós estamos fazendo aqui hoje, podemos dizer que é quase que um complemento. É um complemento para te ajudar a desenvolver a sua vida espiritual de uma maneira mais profunda com Deus. É um complemento para que a gente não fique estagnado na vida financeira como se o dinheiro fosse a coisa mais importante. Porque o dinheiro não é a prioridade. Deus é a prioridade na nossa vida. Os recursos financeiros, as situações financeiras não são a prioridade. Sim, eu ensino e quero que você saia das dívidas, eu quero que você tenha a melhor vida possível aqui na Terra. Mas eu não acredito que esse é o fim. Esse é uma, como que eu posso dizer assim, uma progressão da sua vida. É o que Deus quer pra você, que você tenha uma vida mais feliz, mais tranquila, mais em paz, que você consiga dormir à noite, que você não tenha insônia, que você não fique moendo essas dívidas o dia inteiro, mas que você olhe pra sua vida financeira e fala: graças a Deus, eu não tenho nenhuma dívida. Graças a Deus, eu tenho uma reserva de emergência onde eu posso cuidar com tranquilidade, com paz da minha família. Graças a Deus, se hoje eu perdesse o emprego, eu ia ficar mais tranquilo porque eu ia ter meses para voltar a ter que trabalhar, por exemplo, porque eu tenho uma reserva de emergência. Então tudo isso é realmente para que você melhore a sua vida. Mas a base está na comunhão com Deus. A base está em você aprender a não servir o dinheiro. Pense a situação, por exemplo, de Abraão. Ele estava estabilizado financeiramente na sua terra. Tudo que nós vemos ali na Bíblia mostra que Abraão era uma pessoa realmente próspera, que estava bem ali. Sabe quando você está uma das melhores fases da sua vida? Aqui tá bom, aqui tem dinheiro, aqui tem pessoas, aqui eu tenho servos. Talvez uma das melhores fases.
mas ele não decidiu seguir a sua própria vontade. Mas ele decidiu seguir a vontade de Deus. E isso eu falo principalmente pra mim também, sabe? Eu sei que Deus, ele tem, como que eu posso dizer assim, vontades, ou ele nos dá a sua vontade que muitas vezes vai ser o contrário da nossa vontade. A gente tem uma vontade carnal, a gente quer o bom e do melhor, a gente quer sempre estar tranquilo, mas às vezes Deus nos chama para ir para outro lugar. Deus nos chama para fazer outras coisas. Então nunca deixe a sua comunhão com Deus, nunca deixe de ouvir a voz de Deus por causa de dinheiro, nunca deixe a ganância falar mais alto do que o nosso Deus. Porque o nosso Deus é a base de tudo, a comunhão com Ele é a base de tudo. Aprender sobre Ele, aprender sobre a Bíblia, aprender a falar e ouvir a voz dEle é a comunhão dEle. Isso é o mais importante. Essa deve ser a nossa atitude ao sermos cristãos. Estar pronto a saber que Deus, que Deus é prioridade da nossa vida. E não outras coisas, não outros recursos. Tem muitas pessoas, isso já aconteceu no YouTube ali, eu fiz um vídeo falando que a Bíblia nos ensinava a prosperar e tudo mais. E aí teve até um comentário, eu vou até fazer um vídeo sobre esse comentário, porque ele é um comentário bem interessante e que eu entendo o que ela quis dizer. Que ela colocou lá um versículo onde Jesus contradizia tudo que eu tinha falado e tudo mais, não sei o que, no caso ela quis dizer, né? Ali ela tava, aquela pessoa que viu, pensando que eu estava falando de teologia da prosperidade, mas eu nunca estou falando e nunca estive falando disso. Eu nunca estou falando para você, dê o dízimo e de 100 vai voltar 200, invista em Deus que Ele vai te dar mais, vai te dar o dobro. Não. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de educação financeira. Eu estou falando de você controlar as suas finanças, de você investir o seu dinheiro, de você aprender a sair das dívidas de forma correta. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Nada disso eu ensino teologia da prosperidade. Senão, provavelmente, eu nem estaria fazendo essa live onde eu estou falando sobre prioridades na nossa vida. A prioridade sempre vai ser Deus e não o dinheiro. O dinheiro é uma soma, o dinheiro é o que nos ajuda, o dinheiro é o que nos dá os recursos, mas Deus é a verdadeira prioridade. Deus deve estar em primeiro lugar e no centro da nossa vida, tá bom? Reflita com você mesmo. Reflita com você mesmo. Quem está em primeiro lugar na sua vida? É Deus realmente? Reflita se pode ser algum bem material e se isso pode estar atrapalhando a sua vida espiritual. Gente, isso é muito importante. Os bens materiais, as coisas que nós ganhamos aqui na terra, as coisas que nós temos e que Deus nos dá, muitas vezes o diabo pode usar como tentação para te afastar de Deus. Olha que incrível, Deus te deu e te proveu aquilo, mas o diabo usa aquilo pro mal. Ele usa aquilo para voltar o seu coração totalmente para aquilo. Tem gente que ama mais o carro do que a esposa. Tem gente que ama mais as coisas do que o próprio filho. E daí vai dizer que coloca Deus em primeiro lugar. Se os próprios filhos e a esposa não estão em primeiro lugar. A prioridade é Deus. A prioridade é você saber quem está em primeiro lugar na sua vida. Reflita nisso. Será que Deus está no centro, em primeiro lugar na sua vida? Ou são seus negócios, seus empreendimentos, suas vontades, ou até mesmo querer sair das dívidas, isso se tornou tão prioridade que você esqueceu de Deus? Então nunca se esqueça de Deus. Eu quero que você se aproxime de Deus. Se você notar que as suas coisas são mais importantes que aquele que criou todas as coisas, inclusive você, comece a mudar suas atitudes e peça a Deus que te ajude a se apegar verdadeiramente a Ele. Uau! Que frase incrível! Pedir a Deus em oração: Jesus, me ajuda. Deus, me ajuda a me apegar verdadeiramente ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Não é o meu celular, não é o meu carro, não são as minhas coisas. Os bens materiais são importantes para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais confortável, muitas vezes, para que a gente viva bem aqui na Terra. Mas eles não são os mais importantes. O mais importante e a prioridade da nossa vida é Deus, e sempre deve ser Deus. Deus em primeiro lugar. Deus colocando Ele como centro de toda a nossa vida. Se você notar que as suas coisas são mais importantes que aquele que criou todas as coisas, comece a mudar isso, gente. Comece a mudar. Abraão, ele também nos deixa e nos ensina a importância de ter um objetivo, por exemplo, uma direção do que nós queremos na nossa vida financeira, na nossa vida profissional e da nossa vida espiritual. Por exemplo,
O que eu quero para minha vida espiritual? O meu objetivo final na vida espiritual é um dia ir para o céu, chegar a encontrar com Jesus depois da volta de Jesus. Meu objetivo principal na vida profissional é me realizar profissionalmente, fazer algo que eu goste, que ajude as pessoas e que eu tenha uma remuneração apreciável, uma remuneração que eu goste quanto a isso. Por exemplo, um objetivo na questão profissional. Um objetivo na questão financeira. Talvez para você que está começando, está aprendendo aqui, seja sair das dívidas a primeiro momento. Meu objetivo na vida financeira é começar a sair das dívidas. Então, se eu quero sair das dívidas, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar minha vida e vou continuar fazendo tudo que eu fiz há 20 anos atrás e continuar com os mesmos resultados? Ou vou procurar conhecimento? Albert Einstein diz que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e procurar resultados diferentes. Então, se há 20 anos, se há 30 anos, se há 10 anos você está detonando suas finanças, você está com dívidas, significa que você fez escolhas erradas nesse tempo. E que agora chegou o momento, se você quer sair das dívidas, de fazer coisas diferentes. Então, qual que é o primeiro passo? Aprender a sair das dívidas. Aprender aqui, aprender em outros lugares, aprender no YouTube, tem o nosso YouTube também. Aprender, por exemplo, na Bíblia, com princípios financeiros bíblicos. Então, Abraão nos ensina que a direção é importante. Abraão sabia para onde estava indo e Abraão, por exemplo, tem um versículo aqui, ó, Gênesis 12. Aqui, ó, desculpa, já tá escrito ali, mas eu vou ler aqui. Ó. Gênesis 12, versículo 9, fala assim para nós. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Continuou Abraão seu caminho, indo sempre para o sul. Ao receber a ordem de Deus, Abraão fez o que Deus mandou e foi diretamente para aquela cidade. Por que eu falo de direção aqui? Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Gente, é importante você ter direção. O que eu quero para minha vida espiritual? O que eu quero para minha vida financeira? E Abraão, ele sabia, e a Bíblia fala para nós que ele estava sempre indo para o sul, ou seja, sempre para onde Deus mandou. Deus mandou para cá. Os meus objetivos, eles devem estar alinhados para a direção da onde eu estou indo. Então, se eu quero sair das dívidas, eu não vou gastar e vou aprender a parar de gastar impulsivamente. Se eu quero sair das dívidas, eu não vou continuar tendo e buscando as mesmas coisas que eu busquei a vida inteira. Se eu quero sair das dívidas, eu vou aprender e desenvolver uma renda extra para conseguir aumentar minha receita e pagar e guardar uma dívida. Entendeu? Se você tiver esses conhecimentos, você sabe que a direção que você está indo vai fazer com que lá na frente, daqui 6, 7 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 2 meses, gente, depende muito da pessoa. Mas vai fazer com que você chegue lá na frente, esse tempo vai passar de qualquer jeito, e olhe para trás e fale, olha, aquelas escolhas que eu fiz agora estão sendo semeadas. E passa muito rápido mesmo. Tem pessoas que já estão se transformando com tudo que eu já ensinei. Então o que acontece? Estou plantando aqui, lá na frente eu vou ver resultados. Se eu vou ver resultados lá na frente, esses resultados podem ser bons ou ruins. Esses resultados podem ser mais dívidas, podem ser uma vida financeira mais detonada ainda, pode ser um caos financeiro ainda pior, ou pode ser uma vida financeira transformada, que conseguiu sair de todas as dívidas e agora está investindo todos os meses. Nós precisamos saber qual que é o nosso objetivo em todos os momentos, em qualquer coisa que a gente for fazer. Se for necessário, se pergunte para você qual que é o meu objetivo agora. Talvez você está assistindo essa live, mas você ainda não está com o nome no SPC, não está com o nome no Serasa, não está todo endividado financeiramente. Mas você está no caos financeiro. Às vezes você não aprendeu a controlar suas dívidas, não aprendeu a cuidar da sua vida financeira de forma correta. E a única coisa que você quer às vezes é controlar melhor suas finanças e aprender a investir, desenvolver ali um investimento onde você consiga futuramente ser verdadeiramente rico, verdadeiramente próspero. Aí o que acontece? Tem pessoas que têm outros objetivos, tem pessoas, por exemplo, que o principal objetivo é começar a sair das dívidas, tá com o nome no SPC, tá com o nome no Serasa, tá com problemas por causa disso, por causa daquilo. Então caminhe em direção ao seu objetivo, sem procrastinar. Gente, é difícil.
Mas faça um pouquinho por dia. Tudo que você aprendeu sobre a vida financeira, sobre sair das dívidas, faça um pouquinho por dia, que isso vai fazendo a diferença, passo a passo. Por exemplo, se eu quero atingir a minha liberdade financeira lá na frente, o que eu devo começar fazendo hoje em dia? Deixar de comprar e investir em ativos, deixar de patrocinar aquele carro super caro, às vezes para colocar um investimento que você vai conseguir ter um rendimento muito maior, que você vai conseguir ter um retorno muito maior daqui a alguns anos. Em vez de você patrocinar aquele carro super caro, você pode comprar ações de uma empresa, você pode aprender a se desenvolver financeiramente com relação a investimentos. Abraão nos ensina a ser uma pessoa generosa. Tudo que temos é de Deus. E ser generoso com o nosso próximo é o mínimo para nós mostrarmos gratidão por tudo que temos. Olha que interessante. Generosidade. Que palavra forte. Que palavra boa para a gente aprender alguma coisa. Gênesis, por exemplo, capítulo 14, versículo 20. Olha o que acontece aqui com Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gente, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte, ou seja, o dízimo. Ele deu 10% de forma voluntária de tudo que havia trazido de volta. Então, qual que é o contexto aqui? Abraão voluntariamente deu todos os bens que receberam durante o resgate de Ló. Então, durante o resgate, quando ele estava resgatando Ló, ele recebeu muitas coisas. E 10% dessas coisas ele falou, eu vou dar para Melquisedeque, eu vou ajudar ele e tal. E foi e fez. Olha que bênção ser uma pessoa generosa. E Deus nos multiplica. Ser uma pessoa generosa, onde eu possa ajudar meu próximo, onde eu possa ajudar minha família, onde eu posso dar o melhor para as pessoas que eu amo, onde eu posso ajudar mais na igreja. Muito importante. Todas essas coisas são importantes para nós. A palavra de Deus nos incentiva a uma vida de generosidade. Ajudar mais na igreja, ajudar mais quem está precisando. Você já parou para pensar que muitas coisas que nós temos todos os dias, como comida, cama, uma casa para morar, é o que muitas pessoas dariam de tudo para ter isso? Forte, né? E é verdade. Muitas pessoas, elas dariam de tudo, elas se esforçariam o máximo para ter o que nós temos todos os dias e às vezes, e muitas das vezes, não valorizamos. Por isso que isso é forte, por isso que isso toca no meu coração. Porque nós devemos ser mais gratos e generosos. E quando eu tenho a mais, eu tenho um pouco a mais que o meu irmão, se eu puder dar um prato de comida para ele, mesmo que eu tenha só outro prato, eu já estou sendo generoso. Porque Deus me deu 2 pratos e para ele nenhum. Então, eu posso ajudar meu irmão? Eu posso ajudar outra pessoa? Eu posso ser generoso com essa pessoa? Eu devo ser. Essa é a atitude como cristão. Isso demonstra o quanto devemos ser gratos a Deus por todos os bens que Ele nos dá. E como podemos ser generosos com todas as pessoas. Absolutamente todas as pessoas. Você já parou para pensar que muitas pessoas, elas têm muito dinheiro, muita coisa, e não sabem nem o que fazer, não sabem nem onde enfiar. Mas não aprenderam isso aqui, não aprenderam esses princípios de Abraão, não aprenderam a importância da generosidade, não aprenderam que existe um Deus que deu todas as... Ou a pessoa não é grata, ou ela é muito ambiciosa, gananciosa. Mas Deus deu todos aqueles recursos para aquela pessoa. E ela nunca deu um prato de comida para alguém. Nunca ajudou outras pessoas. Qual que é o nosso... Como que eu posso dizer assim? Qual que é a nossa direção? Para onde estamos indo? Se o dinheiro for mais importante da minha vida, eu realmente não vou ajudar meu irmão. Tudo isso que nós falamos estão correlacionados. Se o dinheiro for mais importante da minha vida, eu não vou querer ajudar meu irmão, porque o dinheiro é o mais importante. Não é Deus, não é o princípio que Jesus nos ensinou, de que quando estamos ajudando as outras pessoas, estamos ajudando a Ele mesmo. Mas se Deus for a minha prioridade, Deus for a prioridade da minha vida, o meu irmão, o meu próximo, esse vai ser a prioridade quando eu tiver mais recursos, quando eu sair das dívidas, quando eu estiver prosperando financeiramente. Meus irmãos, essa foi uma live
de reflexão. Essa foi uma live que te ajudou e me ajudou também, tudo que eu aprendi para estudar e desenvolver isso aqui, espiritualmente também. Eu quero te pedir que Deus te abençoe. Não exatamente essa live vai te ajudar a totalmente sair das dívidas, mas talvez seja um bônus para depois que você sair das dívidas, seja um bônus para você que já está se desenvolvendo financeiramente com os ensinamentos e com o que eu ensino aqui. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê saúde, que Deus te dê alegria, e lembre-se que Deus sempre vai ser a prioridade. O dinheiro é importante, o dinheiro tem o seu lugar na nossa vida, tem o papel na nossa vida, ele é importante para que a gente viva bem aqui na Terra, mas Deus sempre vai ser a prioridade. Fica com Deus, um abraço e siga a gente aqui no Instagram, siga a gente no YouTube, siga a gente na qual plataforma você tiver, para você aprender a sair das dívidas, prosperar à luz da Bíblia e ter uma vida financeira, um relacionamento com Deus ainda mais profundo. Fica com Deus, um abraço, falou, valeu e tchau.